Bem-vindos ao canal Família de Discípulos, onde nosso objetivo e empenho é que você possa seguir os passos de Jesus através da Palavra de Deus. Visando cumprir o plano de Deus, uma família de muitos filhos iguais a Jesus para louvor de sua glória. Fomos chamados para ser e fazer discípulos de Jesus. Iniciaremos uma série de vídeos onde o objetivo é equipar novos discípulos a entender o plano de Deus e seguir caminhando rumo à semelhança de Jesus para glorificar o Pai. A primeira pergunta a ser respondida é: o que é discípulo? Um discípulo é um aluno que busca ser igual ao seu mestre. Dentro do cristianismo, nosso mestre é Jesus. Discipulado é qualquer relacionamento um a um ou coletivo que leva o discípulo a ser igual a Jesus. Viver a vida com o propósito de ser igual a Jesus e levar outros a serem semelhantes a Jesus. Muitas pessoas querem seguir a Jesus de seu próprio jeito, porém Jesus diz para fazer como ele fez. Vemos um exemplo em João 13 verso 34: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Quem mandou sermos discípulos? Em Mateus 28 versos 19 e 20 Jesus ordena: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quem pode ser discípulo de Jesus? Todos os que foram lavados pelo sangue de Jesus. Deus não faz distinção de pessoas. Em João 3 verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é o discipulado? O discipulado é relacionamento entre Jesus e seu discípulo, e entre discípulos e outros discípulos mais experientes na fé, onde repartimos a vida e a obra de Jesus. É importante ficar claro que os discípulos são de Jesus. Nós somos testemunhas da vida e da obra de Jesus na cruz. Em Deuteronômios 11 verso 19 diz: ensinem aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Nesse texto vemos que é com relacionamento diário. Desde o início da igreja até hoje, o discipulado tem sido passado de um para outro, onde existe transmissão de vida. Homens e mulheres idôneos fiéis a Deus ensinam outras pessoas a seguirem os passos de Jesus. Como me torno um discípulo? Para se tornar um discípulo é necessário entrar no reino de Deus. Seguir os passos de Jesus, é preciso seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus em João 3 explica para Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver o reino e que para entrar no reino precisava nascer da água e do Espírito. Antes de entrar no reino de Jesus precisamos saber quais são os dois lugares que uma pessoa pode pertencer. Um é o reino de Deus e o segundo o império das trevas. O primeiro é o reino de Deus, onde Deus governa, e tudo está sujeito à sua autoridade, e nele existe vida. Em Romanos 14 verso 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, e aprovado pelos homens. No reino de Deus, tudo está sujeito à autoridade do Pai. Os servos deste reino são livres do poder do pecado. O rei deste reino ama os servos ao ponto de ter entregado seu único filho para que os servos possam se tornar filhos. Existe um império que se opõe às ordenanças de Deus. Esse governo diabólico já está condenado eternamente. O império das trevas. Nesse império as pessoas são escravas do pecado, e estão debaixo das vontades de Satanás. O objetivo de Satanás é destruir as obras de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2 verso 4 diz: ele é o inimigo de Deus, e orgulhosamente, será contra tudo que é considerado divino e contra tudo que é adorado. Ele até mesmo se colocará no templo de Deus, afirmando ser Deus. Jesus ensina em João 10 verso 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. A serpente enganou Adão que veio a pecar e todos vieram a morrer. Desde o princípio, o diabo se opõe à obra de Deus. Satanás sabe que Jesus já o derrotou e por um pouco de tempo ele ainda engana as nações, até que Jesus volte e o domínio de Satanás acabe para sempre. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não se engane, não existe terceira via. Ou você é escravo de Jesus ou você é escravo do diabo. Como entro no reino de Deus?
Para entrar no reino de Deus é preciso passar pela porta onde Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. João 10 verso 7 diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta é formada por 3 umbrais, que são o arrependimento, a fé e o batismo. Ao entrar por essa porta você entrou no reino de Deus. E você já decidiu entrar no reino de Deus? No próximo vídeo veremos sobre o plano de Deus e a porta.